Bom dia, bom dia. Bom dia aos irmãos, a paz do Senhor. Em nome de Jesus, começando mais um momento com Deus aqui nessa manhã de quinta-feira. Espero que você tenha tido um bom dia, que nós possamos ter um bom momento com Deus agora, meditando na sua palavra, mergulhando nas Escrituras, em nome de Jesus. Amém? Começo esse momento com Deus, essa breve reflexão que nós vamos fazer nessa manhã com uma oração. Então, se você puder, vamos fechar os nossos olhos, estar fazendo uma oração ao nosso Deus, agradecendo por esse dia, pedindo que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nessa hora levantamos as nossas vozes, dizendo que Tu és santo, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel, muito obrigado porque o Senhor é um Deus cuidadoso, um Deus que atende às nossas orações, um Deus que está inclinado aos nossos pedidos. Nós somos gratos, Deus, porque nós temos um Deus tão bom como o Senhor é para as nossas vidas. Pai, abençoa nossa casa, abençoa nossa família, abençoa nossa cidade, abençoa nossa nação, abençoa nosso país, em nome de Jesus, Pai, os nossos governantes. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que tenhamos uma quinta-feira abençoada. Pai, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos. Deus, abençoa a nossa igreja. Pai, cuida de cada um de nós. Mesmo em meio a essa crise tão diferente que nós estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor está cuidando de cada um de nós. Então, nessa manhã, pedimos para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa fé seja alicerçada em Ti, que nós não possamos desanimar, olhar para trás, olhar para baixo, que nós possamos fixar os nossos olhos em Ti e correr para o nosso alvo, que é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros de conduta. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós estamos aqui logo pela manhã buscando a Tua presença, buscando ser mais parecido contigo, Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações. E eu oro agora, Senhor, para que eu me esconda atrás da Tua cruz, para que a Tua glória seja manifestada, para que a Tua glória seja revelada em nossas vidas. Que não saia nada da minha boca que venha de mim, mas que somente venha para abençoar e edificar a Tua igreja nesta manhã. Em Teu nome que oro, em Teu nome que eu Te agradeço, Jesus. Abençoe cada um que vai entrar nessa live, cada um que vai estar comigo nesta manhã. Abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu trabalho, abençoe sua vida financeira, abençoe sua vida sentimental, abençoa, Senhor, a sua vida familiar. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos e nós precisamos desesperadamente por mais de Ti. E hoje nós vamos buscar isso aqui. Em Teu nome que oro, Jesus, e já Te agradeço, porque nós sabemos que quando o Senhor está no nosso meio, o nosso dia será uma bênção, a nossa vida será uma bênção, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. É que eu oro e Te agradeço, Deus. Amém. Amém. Bom dia, os irmãos. Bom dia, Marinês, André, Emissônia, Maninho, Robson, bom dia. Paz do Senhor aos irmãos. Hoje eu quero meditar com você numa palavra lá no livro de Tiago, capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, os versículos 16 e 17. Vamos ler esses dois versículos e meditar na palavra de Deus. Bom dia, Ricardo. Bom dia, os irmãos, em nome de Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 16 e 17. Amém. Olha o que o André escreveu aqui. Que Deus abençoe mais esse dia,
Que seja um dia abençoado na presença de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Amém? Atualmente vivemos um tempo de inversão de valores. A gente tem vivido um tempo, entre parênteses, bem diferente. Coisas que talvez os meus pais viveram, e hoje eles olham e dizem: nossa, quanta coisa mudou, quanta coisa é diferente. E até os mais jovens, hoje eu com 26 anos olho para trás e vejo adolescentes que na minha idade, quando eu era adolescente, eu olho e eu digo: nossa, era tão diferente também na minha adolescência, quando eu tinha 12, 13 anos. Hoje em dia a gente vê crianças de 12, 13 anos fazendo coisa que um adulto faria, que um adulto faz. Então a gente fica meio assustado com essa inversão de valores que tem acontecido no mundo. Existe um sincretismo muito grande, um secularismo muito grande, uma relativização dos conceitos éticos muito grande. Hoje em dia a gente olha e a gente pensa: mas cadê a moral das pessoas? Onde está a sensibilidade das pessoas? Então a gente vê uma inversão muito grande de diversos valores da nossa vida. Eu queria refletir com você sobre alguns princípios que são inegociáveis para qualquer cristão, para a nossa vida cristã. E esses princípios são instituídos pelo próprio Deus. Infelizmente, o homem, o mundo, o diabo tem mudado coisas que Deus criou para serem constantes, que Deus criou para serem conservadas. Os valores de Deus, eles são eternos. Os valores de Deus são imutáveis. Tudo que Deus criou é bom. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, a gente vê isso. Tudo que Deus criou é bom, e por isso durará eternamente, pois Ele vela pela sua palavra, e a palavra diz que cada palavra de Jesus, cada palavra de Deus, ela vai se cumprir fielmente, arrisca aquilo que Ele diz. Deus não muda, Deus não tem sombra de variação, Deus não é como a gente, um dia está pensando uma coisa, outro dia já está totalmente diferente, já está totalmente distante. Não, Deus não muda, Deus não tem sombra de variação. Não tem variação de opinião, como eu e você muitas vezes temos. Deus não tem variação de vontade. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Fim. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é a vontade que eu oro para Deus, para a sua vida, para a minha vida, para que Ele cumpra a vontade dEle, que é boa, perfeita e é agradável. Amém? Quais os princípios, então, que Deus Ele quer conservar? Quais os princípios que nós devemos conservar? Vamos meditar sobre alguns princípios criados por Deus. E o primeiro princípio que eu queria falar com você nessa manhã é o valor da vida humana. O valor da vida humana. Se você estiver com a sua Bíblia, vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26.
Diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre o chão. O primeiro valor a ser preservado que Deus criou é a vida humana. Somos eu e você. Deus criou o homem para que ele tenha domínio e não para que ele seja dominado. Tudo que altera esse princípio, tudo que muda esse princípio, vai contra a palavra de Deus, vai contra a vontade de Deus. Qualquer conceito que desvalorize o ser humano não agrada a Deus. O diabo, ele tem ódio do ser humano. O diabo não gosta. O diabo faz de tudo para nos afastarmos de Deus, faz de tudo para nos sentirmos inferiores, o diabo faz de tudo para nos sentirmos menores, o diabo faz de tudo para que a gente ache que a nossa vida não tem mais jeito. O diabo usa de diversas artimanhas e maneiras para que a gente se sinta diminuído. O diabo tem ódio do ser humano porque sabe o quanto Deus se importa com o homem. Sabe quanto Deus ama o homem? E o diabo tem ódio do ser humano porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Como Satanás, ele não consegue fazer nada contra o Senhor. A gente já falou aqui em algumas mensagens como ele tenta machucar Deus, tenta ferir Deus, machucando eu e você, porque ele sabe o quanto nós somos preciosos para Deus, e ele quer fazer de tudo para que a gente se sinta diminuído, para que a gente não veja o valor que nós temos. Ele quer desvalorizar a maior criação de Deus, que é a vida humana. Ele quer fazer com que a gente se sinta pequeno, a gente se sinta desfavorecido, talvez, eu não sei. Mas ele faz de tudo para que eu e você não sejamos plenos e confiantes nessa palavra. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus ama o ser humano, Deus ama a vida humana, a criação dele. Então o diabo faz de tudo para atingir o coração de Deus, machucando a nossa vida, atraindo, fazendo com que a gente se sinta mal. Ele intenta contra a humanidade para aborrecer o Criador da humanidade. O que mais entristece a Deus é ver a sua criação desfigurada, é ver a sua criação destruída pelo inimigo. O homem, o mundo, o diabo tem criado tantas artimanhas para nos afastar de Deus. E nós caímos muitas vezes nessas ciladas, nessas artimanhas. A gente tem visto pessoas perdendo a sua vida por conta de tantas coisas banais, por conta de tantas bobeiras. E com relação ao tempo de vida, o Senhor, Ele é o que tira e dá a vida. Nós vemos pessoas que chegam num nível tão grande de desespero ou de desacreditamento da sua vida, que elas fazem mal contra a sua própria vida. Ninguém tem o direito de interferir no tempo do homem, senão Deus. Por isso temos um mandamento: não matarás. Com respeito a esse assunto, nós podemos nos basear para discutir vários temas, como por exemplo, pena de morte, eutanásia, clonagem, mudanças genéticas. Tudo isso deve ser refletido para que não fira os princípios da vontade de Deus. O homem muitas vezes tenta mudar aquilo que Deus reservou para si próprio e com isso comete muitos erros.
não conseguindo controlar as suas consequências com a vida. Como saber se um conceito é de Deus ou não? Os valores de Deus trazem vida e vida em abundância, enquanto conceitos malignos vêm para matar, roubar e destruir. Tudo o que degenera o ser humano, tudo que vai contra a vida humana não é de Deus, e tudo o que edifica vem do Senhor. Tudo o que edifica vem do Senhor. Deus ama o ser humano, Deus ama a sua criação. Então, meu irmão, tudo que vai contra essa verdade, esse conceito da vida humana, vem para roubar, matar e destruir. E Deus, Ele ama a sua criação. Amém? Deus ama o ser humano. O segundo conceito, o valor da família. Vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 10, desculpa. Marcos capítulo 10, versículos 6 a 10. Marcos capítulo 10, versículos 6 ao 10. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram a Jesus sobre o mesmo assunto. O segundo princípio imutável para Deus é a família. Deus criou a humanidade para viver em família. Nem Deus gosta de solidão. Por isso Ele resolveu criar todas as coisas, a natureza, os animais, o ser humano, para se relacionar com Ele. O homem é um ser relacional, precisa interagir com o seu próximo. Eu preciso de você. Você precisa de mim, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos ter essa ligação, porque o homem, ele é um ser relacional, precisa interagir com o seu próximo. E o ambiente ideal e o ambiente mais lindo que Deus criou de relacionamento para sermos relacional é a família. Eu tenho certeza que você ama a sua família, eu tenho certeza que você ama a sua casa, assim como eu amo a minha família, eu amo a minha casa, eu amo a família que eu tenho formado com a minha esposa. E o ambiente ideal para que Deus manifeste o valor da família é esse, é a família. Deus quer que todo homem e mulher constituam uma família. E por isso o casamento é tão abençoado por Deus. Por isso o casamento é uma bênção de Deus. Por isso que ao formarmos um matrimônio, uma união, ali se forma uma família e Deus abençoa, Deus ama a família. A família tem sido atacada, infelizmente, então, por ser uma criação tão abençoada por Deus, a família tem sido muito atacada. A família tem sido atacada de maneira constante, de maneira às vezes até cruel. O diabo e o mundo, o homem, quer destruir os valores da família, quer destruir esse princípio tão lindo que Deus criou. Apologia ao divórcio, a gente vê, uma vida descomprometida, a gente vê a apelação ao sexo livre de maneira desenfreada. E essa tem sido uma das coisas, um dos principais aliados para a desvalorização da família. Enquanto isso, surge uma referência, uma geração sem uma referência de união familiar. Graças a Deus, eu pude ter um exemplo tão forte na minha vida. Os meus pais, os meus avós. Talvez você tenha tido na sua vida, ou você conhece alguém que tenha tenha sido um referencial familiar para a sua vida. Mas hoje a gente tem crescido com uma geração que o referencial de família tem sido totalmente destruído, totalmente descartado, totalmente banalizado.
pessoas desapegadas pelo seu próximo, cheia de frustração nos seus relacionamentos. Ninguém é descartável, ninguém pode ser julgado, largado. Até os nossos amigos, parentes, e eu considero aqui os irmãos também como parte da minha família, em Cristo. E a principal coisa que eu devo fazer, por exemplo, para minha esposa, que é a minha família hoje, a família que a gente tem formado, é proteger. Assim como os meus pais, a minha mãe me protegem, assim como é o nosso papel proteger os nossos filhos, os nossos parentes. Como família em Cristo, nós também precisamos nos proteger, precisamos cuidar um dos outros, precisamos olhar uns para os outros. A família é a primeira instituição criada por Deus. A palavra de Deus diz em Marcos 10, capítulo 10, o que Deus ajuntou não separa o homem. Tudo que prejudica o seio familiar, tudo que prejudica essa bênção tão grande de Deus, não vem de Deus. Qualquer opinião ou mudança que separe a família, que ponha uma vírgula na família, não vem de Deus, não procede da parte de Deus. Deus ama a família, Deus ama essa instituição maravilhosa que é o casamento, que a partir do casamento se forma uma família. Então não permita que os seus valores sejam invertidos ou sejam mudados pela sociedade, pelo sincretismo religioso que a gente tem vivido, pela inversão de valor que a gente tem vivido. Deus criou o homem, é a criação perfeita de Jesus, e a primeira instituição foi a família. Deus criou Adão e depois ele criou Eva porque ele via, não era bom o homem estar sozinho. E a gente não pode se esquecer desses valores tão perfeitos que Deus criou para mim e para você. A nossa vida, o quanto nós devemos valorizar a nossa vida, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida, e como nós devemos cuidar da nossa casa, da nossa família, que é essa instituição maravilhosa que Deus criou. E por fim, eu quero falar sobre o valor da igreja. Eu quero ler o livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 10. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 18 diz o seguinte: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? O terceiro valor instituído por Deus é a sua igreja. Do grego eclesia, os chamados, os escolhidos por Deus. A igreja foi uma ideia de Deus e não do homem. Não foi o homem que criou a igreja. O fundador da igreja é Jesus. O fundador da igreja é Cristo. E é Ele mesmo quem sustenta com o seu Espírito Santo. A igreja não pertence a fulano, a igreja não pertence a mim, a igreja pertence a Jesus Cristo, pois Ele é o cabeça do corpo, a igreja. Então a igreja pertence a Cristo. As portas do inferno têm lutado contra a igreja. Elas se abrem para que pessoas entrem por seus caminhos. Além disso, os ensinamentos mundanos tentam adentrar a igreja o tempo todo. O quanto a gente tem visto isso ultimamente no nosso país, no nosso mundo. Mas nós sabemos que nós não podemos nos conformar com esse mundo. O inimigo luta contra a igreja de Cristo, pelejando contra os santos. Mas uma coisa é certa, uma coisa a gente já tem certeza: ela não vencerá. A igreja de Cristo vai permanecer firme,
Os piores problemas da igreja não estão na luta contra o diabo, a quem vence apenas resistindo, nem mesmo no mundo onde deve ser luz. Os maiores problemas da igreja hoje, a gente vê que muitas vezes estão dentro da igreja, nas pessoas, nos modelos de organização que a gente vê por aí. Quanto mais hierarquia e mais governo humano houver numa igreja, mais problemas elas terão. Quantas vezes a gente vê escândalos, mau testemunho e consequentemente a falta de compromisso. É por isso que hoje em dia a igreja tem sido motivo de zombaria em filmes, a igreja tem sido motivo de zombaria em programas de TV, em novelas, eu não sei. Por isso, porque os testemunhos hoje em dia têm prejudicado a igreja. Aquilo que deveria vir de dentro da igreja, as pessoas que deveriam estar dentro da igreja, que deveriam ser exemplo para os outros, para as pessoas, hoje em dia têm falhado com isso. A igreja precisa voltar a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações. Uma comunidade de fé saudável deve unir as pessoas, para que acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo perfeito da perfeição. A nossa busca com Deus, ela deve ser mais espiritual possível. A igreja deve ser mais valorizada pela sua busca espiritual e não por qualquer outra coisa. A igreja deve ser a cada dia mais cristã, cristocêntrica possível. Deus ama a igreja. Deus ama a igreja. O que Deus faz não pode ser mudado. Eu te dei 3 exemplos de coisas que são imutáveis para Deus: a vida humana, a família e a igreja. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O inimigo tem lutado dia e noite para destruir princípios divinos, para destruir esses princípios divinos que Deus criou. E esses princípios que são tão bons para mim e para você. Todos os dias você deve agradecer: Deus, obrigado pelo dom da vida. Deus, obrigado porque hoje eu acordei, obrigado porque hoje eu tenho mais uma oportunidade de vida. Todos os dias, e ainda mais nessa quarentena, a gente deve agradecer pela nossa família, pela nossa casa. A gente fica com muita saudade dos nossos parentes, por exemplo. Quanto tempo faz que eu não posso dar um abraço na minha mãe? Quanto tempo faz que eu não posso dar um abraço no meu pai? Quanto tempo faz que eu não posso dar um abraço nos meus primos? Que eu não posso estar com a minha família? E por que a gente às vezes precisa passar por uma coisa tão difícil para começar a valorizar uma coisa que é tão simples? Uma coisa tão perfeita que Deus criou? E por fim, a sua igreja. Graças a Deus a gente tem vivido um movimento muito legal. Eu confesso aos irmãos que no primeiro momento, quando a gente teve que começar essa forma de congregar virtualmente, eu fiquei preocupado, poxa Jesus, vai ser tão difícil, as pessoas vão ter dificuldade. E eu sei que alguns irmãos têm dificuldade, mas glória a Deus, porque a gente tem visto a participação de cada um dos irmãos, a gente tem visto o quanto tem sido gostoso cada culto, mesmo que seja
de forma longe, mesmo que a gente não possa cumprimentar como a gente sempre fazia. A gente tem sentido aqui nos comentários, nas visualizações, enquanto as pessoas vão comentando, um vai falando com o irmão, saudade do irmão, a paz do Senhor, irmão. A gente vê o quanto as pessoas estão com saudade de se congregar. E eu fico pensando, por que às vezes precisa acontecer esse tipo de coisa para a gente começar a valorizar uma coisa que era tão simples na nossa vida, que era ir no culto. E às vezes a gente não ia por uma coisa tão simples, uma coisa tão banal. Hoje eu não vou porque a cadeira aqui da casa quebrou o pezinho. Aconteceu isso, então... Sabe, eu acho que isso mudou muito esse conceito na nossa cabeça. Do quanto às vezes a gente precisa de aquele sacode, às vezes para acordar e para perceber. Eu fico pensando, Deus, quantos momentos eu deixei de ir na igreja, eu deixei de estar com a minha família para fazer uma coisa tão boba, para fazer uma coisa tão pequena, para fazer uma coisa tão simples, uma coisa que eu poderia ter feito em outro momento. E eu perdi um momento ali de estar com a minha família, estar com os meus pais, estar com meus tios, estar com as pessoas que eu amo, ou estar em comunhão com a igreja para fazer uma coisa que, sabe, poderia ter feito em outro momento. O inimigo tem lutado para destruir esses valores, esses princípios divinos. Ele tenta desvalorizar o que Deus valoriza. Ele tenta desvalorizar de todas as formas as criações tão perfeitas de Deus. Inventa mentiras, coloca discórdias entre as pessoas, entre as famílias, entre os irmãos da igreja. O mundo cria novos conceitos, muda o sentido das coisas, tentando atrair de diversas formas as pessoas. Mas tudo isso, meu irmão, eu creio, em nome de Jesus, tudo isso é passageiro. E apenas o que vai ficar é o que pertence a Deus. Quando um valor permanece, é porque Deus está sustentando todas as coisas pela palavra de Deus, pela palavra, pelo seu poder. E a palavra de Deus é o valor supremo que jamais passará. Céus e terra passarão. O mundo pode virar de cabeça para baixo, mas a palavra de Deus, ela vai continuar sendo fiel eternamente. Precisamos voltar a valorizar esses conceitos, às vezes tão simples, que Deus criou. A nossa vida, a família e a igreja. Aprendendo esse propósito da vida humana, a importância da família e a importância da igreja de Cristo. Jesus veio para estabelecer o seu reino aqui na terra e vencer as mentiras do diabo. Quem sustenta esses valores é Deus. E meu irmão, por mais que o diabo tente, por mais que o mundo tente, nada pode mudar a vontade de Deus. E eu convido você nessa manhã a voltar a esses princípios divinos que Deus criou. Voltar a valorizar talvez a sua vida. Você que talvez estava se achando indigno, você que estava se achando sujo, longe, triste, sem vontade, sem desejo. Convido você a voltar aos valores familiares, a se importar com a sua família, a valorizar a estar com a sua família e também com a igreja de Cristo. Que você ame a igreja de Cristo, que você valorize a igreja de Cristo, porque esses são 3 princípios imutáveis que o Senhor criou para mim e para você. Então, gostaria de orar, agradecendo a Deus por esses 3 princípios que dão sentido às nossas vidas, a nossa vida, a nossa família e a igreja de Cristo. Pai,
Nós acabamos de compartilhar a Tua palavra. E nessa hora levantamos a nossa voz em oração, Deus. Te agradecendo primeiro por essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. E nos fazendo lembrar, Jesus, de princípios tão básicos, mas que às vezes passam desapercebidos na nossa vida. Deus, nessa hora te agradecemos pela nossa vida. Jesus, eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço porque hoje eu acordei, porque hoje nós podemos respirar, porque hoje nós estamos com saúde, porque hoje nós estamos bem. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por nos permitir essa dádiva tão perfeita que é a vida, Jesus. Deus, eu te agradeço pelas famílias aqui representadas. Pai, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela minha casa. Eu te agradeço, Senhor, pela família que eu estou formando. Pai, eu oro por cada família representada aqui, nessa manhã também. Jesus, o Senhor conhece, o Senhor sabe, aquele filho que está afastado, talvez, aquela filha, aquele tio, aquele familiar que está longe dos seus caminhos. E essa pessoa, Jesus, assim como eu também, oro incansavelmente para que conheça Jesus, para que tenha um relacionamento com Jesus. Nós consagramos a nossa casa, a nossa família a Ti, Jesus. E nós cremos que no tempo certo, no Teu tempo, Jesus, nós viveremos grandes milagres na nossa família. Mas hoje nós reafirmamos o quanto nós amamos a nossa casa, o quanto nós amamos a nossa família. Reafirmamos esses valores imutáveis que o Senhor criou para a família, Jesus. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela família de cada irmão aqui, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. E por fim, nós te agradecemos pela família de Cristo que o Senhor colocou. Nós te agradecemos pela igreja. Jesus, eu te agradeço porque eu posso congregar com esses irmãos que são a minha família em Cristo, que são pessoas, Jesus, que acrescentam na minha vida, que acrescentam na minha fé. Eu te agradeço, Jesus, pelos nossos pastores. Eu te agradeço, Jesus, pelo nosso ministério. Eu te agradeço, Jesus, pelas nossas subsedes. Eu te agradeço pelas maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, mesmo de forma virtual, Jesus. E nós não vemos a hora, Pai, de estarmos todos reunidos novamente ali na nossa casa, no nosso lugar de adoração, de consagração a Ti, e juntos levantarmos as nossas vozes, Te adorando, Te bendizendo e dizendo: Jesus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pela minha igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado porque o Senhor é fiel, Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa manhã por nos lembrar de coisas tão simples, Pai, mas que muitas vezes nós não agradecemos ou temos desvalorizado. Pai, não permite que a inversão de valores da vida humana, que o mundo tenta colocar, seja maior do que o nosso desejo, a nossa paixão pela nossa vida, pela nossa família e pela igreja. Nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti, Jesus. E nós oramos no Teu nome, Jesus. Teu nome que é santo, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Jesus. Pai, nos dê uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Um dia debaixo da Tua proteção. E um dia, Jesus, onde nós possamos começar a todos os dias a valorizar, a agradecer pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa igreja. Eu oro e agradeço no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. O André aqui. Precisamos estar clamando mais. Que Deus é maravilhoso na vida de cada um de nós. Amém. Tudo isso serviu para valorizar mais os nossos irmãos, amar mais. É verdade, irmã Marinês. É verdade. Amém. Irmãos, Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Lembrando que hoje, às 20 horas, nós temos o nosso culto com o pastor Matos. A gente se vê aqui nos comentários, a gente vai estar junto em nome de Jesus.
e eu oro para que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Uma excelente quinta-feira, uma excelente manhã para você, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, e a gente se vê em breve. Estarei junto com vocês aí nos comentários à noite às 20 horas, junto com o pastor Max. Tenho certeza que será uma quinta-feira abençoada para todos nós. Amém? Vida, família e igreja. Que nós possamos sempre nos lembrar desses 3 princípios criados e que são imutáveis da parte de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Amém? Deus abençoe, uma excelente quinta-feira e até às 20 horas, junto com o pastor Max, nosso culto da noite.